Filha recusa entrar em casa por causa do cheiro de sangue. Polícia desenterra algo que assombra a todos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia. Lúcia, por que você não entra em casa? A voz de Dona Maria se fez ouvir do lado da cerca. A menina de 8 anos ficou parada no batente da porta, o rosto pálido como se tivesse visto algo terrível. Lúcia? Dona Maria se aproximou, o semblante cheio de preocupação. O que foi, minha filha? Seu pai está em casa? Tá, mas, Lúcia sussurrou, sem tirar os olhos da porta entreaberta. Eu tenho um cheiro estranho, vovó. Que cheiro? Cheiro de sangue, igual da vez que eu tive sangramento no nariz, mas muito mais forte. Tá na sala. Dona Maria ficou paralisada. Você tem certeza? Lúcia assentiu com a cabeça, ainda encarando a fresta da porta. Eu não quero entrar. Eu tô com medo. Lúcia, seu pai fez alguma coisa com você? A voz de Dona Maria baixou, e ela pousou a mão no ombro da menina. Lúcia balançou a cabeça em negação, depois assentiu, depois negou de novo, como se não soubesse como responder. Tudo bem, vem pra minha casa um pouquinho? Vou ligar pra alguém verificar. Não, o pai vai ficar bravo. Não tem problema, minha querida. Se algo não está certo, precisamos ajudar. Vamos. Lúcia hesitou, mas depois acompanhou a avó. Assim que saiu do batente da porta, a porta da casa se escancarou com força, batendo na parede. Lúcia. A voz de seu Antônio soou, rouca e furiosa. Lúcia se virou assustada. Eu só saí um pouquinho. Saiu sem pedir permissão para ninguém? Quem mandou você falar com os outros? Antônio. Dona Maria avançou calma. A menina disse que tem um cheiro estranho na casa. Eu fiquei preocupada, por isso. A senhora não tem o direito de se meter no que acontece entre mim e minha filha. Antônio apontou para Dona Maria. E eu não preciso de ninguém me ensinando a ser pai. Lúcia ficou imóvel, como uma estátua. Volta para casa agora. Antônio agarrou o braço da menina e a puxou para dentro. Não, eu não quero entrar. Lúcia se debatia. Tem sangue, eu tô com medo. Cala a boca. Antônio, solta a menina. Maria gritou. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar. Lúcia foi puxada para dentro, os olhos arregalados de pavor encarando o lado de fora. 10 minutos depois, o som da sirene da polícia ecoou no portão. 2 policiais, um homem e uma mulher, desceram do carro. Boa tarde, recebemos uma ligação da senhora Maria Oliveira sobre uma situação incomum neste endereço. Fui eu que liguei. Maria apontou para a porta. A menina, Lúcia, disse que sentiu cheiro de sangue na sala. E eu achei o comportamento do senhor Antônio muito estranho. Os policiais assentiram. A policial bateu à porta. Antônio abriu, com o semblante irritado. O que é agora? Recebemos um chamado para verificar uma situação de emergência. Aqui não tem emergência nenhuma. Minha geladeira quebrou, algumas carnes estragaram, só isso. Precisamos verificar para confirmar isso, senhor. Vocês não têm mandado de busca. Tenho o direito de recusar. O policial homem se aproximou. Senhor Antônio, só queremos dar uma olhada rápida na sala. Se estiver tudo certo, vamos embora imediatamente. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, depois abriu a porta um pouco. Rápido. Os policiais entraram. Lúcia estava encolhida num canto da sala, abraçando os joelhos. O ambiente estava estranhamente silencioso. A policial mulher respirou fundo. Tem mesmo um cheiro forte. O policial homem se abaixou, apontando para o chão. Tem mancha de sangue seco embaixo do sofá. Eu limpei um coelho ontem. Satisfeitos? Antônio respondeu na hora. Eu esqueci de limpar o chão. Mas o senhor disse que era carne estragada na geladeira. Coloquei na geladeira antes, ué. A policial olhou ao redor. O senhor vive sozinho com sua filha? Sim.
Ela vai à escola? Claro. A menina parece estar com muito medo. Criança é assim. Aquela velha encheu a cabeça dela de bobagens. Lúcia, a policial falou com doçura, ou você quer conversar comigo em particular? Lúcia olhou para o pai, depois balançou a cabeça. Antônio cruzou os braços, encarando-a. Já acabou? Eu não tenho o dia todo. Os dois policiais se entreolharam e assentiram. Não podemos intervir diretamente sem provas mais claras. Mas vamos registrar o ocorrido. Já terminaram? Antônio perguntou, impaciente. Recomendamos que o senhor colabore, caso algo mais aconteça. Sou o mais colaborador da vizinhança. Naquela noite, Lúcia foi chamada por Dona Maria para ir até sua casa. Seu pai está onde? No quarto. Trancado. Quer dormir aqui hoje? Lúcia assentiu. Depois de um tempo, enquanto tomavam chá de gengibre, Lúcia falou baixinho. Vovó Maria. O que foi, minha flor? Posso te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém, tá? Eu prometo. Meu pai disse que minha mãe ainda tá viva. Dona Maria parou. Como assim? Ele conversa com ela. Na sala. Como se ela estivesse sentada na poltrona. Lúcia, isso acontece há quanto tempo? Faz mais ou menos 1 ano. Toda noite. Ele diz que a mamãe tá brava, por isso não responde. Dona Maria colocou a mão na testa da menina. Você já viu sua mãe? Lúcia balançou a cabeça. Mas ele disse que ela gosta de ficar em casa. Que não gosta que eu saia. Por que não contou antes? Eu tava com medo. Medo de quê? Do papai. Dona Maria engoliu em seco. Querida, você vai dormir aqui esta noite. Vou arrumar tudo. Amanhã, alguém vai te ajudar. Lúcia não respondeu. Ela olhou para a escuridão além da janela. A noite cobria a pequena rua. Dona Maria se sentou ao lado de Lúcia, segurando sua mão, que estava gelada como pedra. Cadê a Lúcia? Antônio abriu o portão de ferro, os olhos vasculhando o jardim da casa de Maria. A menina já dormiu, respondeu Maria, bloqueando o caminho. Ela estava cansada e com medo, então eu a deixei ficar. Você não tem esse direito. A voz de Antônio saiu como um sibilo, dando passos firmes em direção à porta. Lúcia é minha filha. Eu tenho, sim, quando uma criança me pede ajuda. Antônio estreitou os olhos, acendeu um cigarro e sorriu de lado. Vela contou sobre o sangue? O cheiro era carne podre. Maldita geladeira estragada. Carne podre não deixa uma menina tremendo de medo. Você não sabe nada sobre crianças. Sei o suficiente para saber a diferença entre um bom pai e alguém que amedronta. Antônio jogou o cigarro no chão e pisou forte. Amanhã venho buscá-la. E é melhor não se meter mais na minha família. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, Lúcia estava sentada à mesa, com olheiras fundas. Conseguiu dormir. Maria colocou um copo de leite quente na frente dela. Tinha um barulho, batendo, na janela. Lúcia falou baixo, como se alguém tentasse entrar. Talvez fosse um gato de rua, meu amor. Lúcia balançou a cabeça. Acho que era o papai. Maria segurou sua mão. Hoje a polícia vai voltar. Eles vão esclarecer tudo. Mas se não acharem nada, ele vai ficar bravo, muito bravo. Se isso acontecer, eu não vou deixar você sozinha. A polícia voltou às 9 da manhã. Maria já havia ligado na noite anterior, dizendo que Lúcia precisava de proteção. A policial do dia anterior, Isabel Ferreira, apareceu junto com um novo parceiro chamado Roberto Nunes. Recebemos uma atualização, disse Isabel, então voltamos para fazer mais uma verificação. O Antônio está em casa, Maria apontou, mas se vocês não chegassem, eu teria medo pelo que ele pudesse fazer com a Lúcia. Isabel assentiu. O mandado de busca oficial está sendo solicitado, mas por ora, vamos tentar uma abordagem mais amigável.
A porta se abriu após a terceira batida. Antônio estava do lado de dentro, cabelo bagunçado, olheiras profundas. De novo? Vocês não têm mais o que fazer? Recebemos novas informações da menina, disse Roberto, calmo, e fomos orientados a verificar novamente. Minha filha está sendo envenenada por terceiros. Não vou permitir isso. O senhor vai colaborar? Isabel deu um passo à frente. Antônio ficou alguns segundos em silêncio, depois esboçou um sorriso torto. Querem entrar? Entrem. A casa estava igual. Mas assim que a porta se fechou, o cheiro de sangue era ainda mais forte do que no dia anterior. Ainda é a geladeira? Roberto perguntou, cobrindo o nariz com um lenço. Não consegui chamar o técnico. Antônio respondeu, olhando fixamente. Isabel circulou o sofá. Tem marcas de sangue mal limpas aqui. São da carne de coelho que o senhor mencionou ontem? Sim. O senhor matou o coelho na sala? Trouxe para limpar aqui dentro. Tava chovendo muito, o quintal estava molhado. Isabel se abaixou, pegou luvas de borracha do bolso e levantou levemente um tapete. Havia uma mancha escura se estendendo da base da mesa até a beirada do sofá. Precisamos coletar amostras dessa mancha para análise, ela disse, sem desviar o olhar do chão. Não autorizo. O senhor não pode impedir se isso for uma evidência suspeita. Vou processar vocês por invadir minha vida privada. Roberto interveio, Sr. Antônio, se colaborar, tudo termina mais rápido. Se dificultar, vamos solicitar um mandado de busca forçada. Antônio cerrou os punhos, avançando. Tô cansado de ter que explicar tudo para idiotas. Isabel ergueu a mão. Pare. Estamos fazendo um aviso formal. Antônio parou, os lábios cerrados. Vou ligar pro meu advogado. Faça isso. Mas antes, tenho uma pergunta, Isabel disse, encarando-o nos olhos, o senhor saiu de casa ontem à noite? Não. Não se aproximou da casa da Dona Maria? Não. Sua filha disse que ouviu batidas na janela. Ela imagina coisas. Sempre foi assim. Roberto sinalizou para Isabel. Ela assentiu. Já informamos nossos superiores. O mandado de busca chegará nas próximas horas. Voltaremos. Antônio deu uma risada sarcástica. Eu vou esperar. Enquanto isso, Lúcia estava sentada na sala da casa de Maria, desenhando com giz de cera. Maria ofereceu a ela um biscoito, mas Lúcia não comeu. O que você está desenhando? Eu sonhei com a mamãe. Sério? Ela estava no jardim. Debaixo da árvore de romã. Maria ficou em silêncio. Qual árvore de romã? Aquela que o papai plantou faz umas semanas. A mamãe estava lá, com o rosto cheio de sangue. Lúcia, você tem certeza de que foi só um sonho? Não. Ela disse, conte tudo, senão eu vou desaparecer para sempre. O que mais você viu, além do sonho? Eu já vi o papai cavando alguma coisa à noite. Quando eu acordei para ir ao banheiro. Ele disse para eu não sair. Mas eu vi pela janela. Tinha um saco preto. Maria se levantou e imediatamente ligou para Isabel. Sim, eu acho que vocês deveriam cavar embaixo da árvore de romã no quintal da casa dele. Naquela tarde, na presença de Maria, a polícia e um perito forense começaram a escavar a terra ao redor da árvore de romã que Antônio havia plantado recentemente. Antônio gritava ao ser contido, vocês não têm o direito de destruir minha propriedade. Quem deu permissão para isso? Bando de desgraçados. Lixo humano. Isabel segurou firme o ombro dele. Fique quieto, se não quiser ser algemado agora mesmo. Após algumas pasadas, algo começou a aparecer na terra. Um pedaço de saco plástico preto. Roberto se abaixou e puxou. O saco rasgou, revelando um pedaço de tecido branco, manchado de sangue seco. Ao abrir completamente, havia um tufo de cabelo castanho comprido.
Uma blusa rasgada, ainda com o crachá da escola primária escola primavera. Isabel gritou imediatamente, e evidência crítica. Prisão imediata de Antônio Rocha. Antônio se debateu, e isso é uma armadilha. Vocês inventaram tudo. Eu não sei de onde veio esse saco. Maria puxou Lúcia para longe, abraçando a menina que tremia de medo. Está tudo bem agora, meu amor. A vovó está aqui. Lúcia não disse nada, apenas abaixou a cabeça. Nas mãos, ainda segurava o desenho inacabado, uma mulher de pé debaixo da árvore, o rosto coberto de sangue, e os olhos arregalados, sem se fechar. Lúcia, você está com frio? Maria perguntou suavemente, puxando um cobertor sobre os ombros da menina encolhida no sofá. Não, senhora, Lúcia respondeu baixinho. Mas estou com medo. Com medo de quê? Do meu pai vir me procurar. Tenho certeza que ele vai. Ele está preso para investigação. Ninguém pode chegar perto de você sem autorização da polícia. Eu prometo. Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois virou o rosto para a parede. Vovó Maria, posso contar mais uma coisa, mas não briga comigo. Eu não vou brigar, meu amor. Pode falar. Eu já vi o papai falando com a mamãe de noite. Você quer dizer conversando de verdade, ou imaginando? Eu acordei para beber água. Ele estava sentado na sala, a cadeira da frente vazia. Ele disse, Clara, até quando você vai ficar brava comigo? E depois ria como se alguém tivesse respondido. Maria ficou confusa. Clara é o nome da sua mãe? Lúcia balançou a cabeça. Não. Minha mãe se chama Marta. Então quem é Clara? Eu não sei. Mas o papai sempre falava esse nome, cochichando à noite. Teve noite que ele chorou. Teve noite que gritou, não vá embora. Eu não vou deixar você desaparecer. Você já viu outra mulher na casa? Não. Mas eu já ouvi barulhos estranhos. Como se alguém estivesse preso dentro de um armário ou embaixo do chão. Maria se agachou, o coração disparado. Lúcia, isso aconteceu quando? Faz tempo. Eu contei pro papai, mas ele disse que era o vento e mandou eu ficar quieta, sem inventar coisa. Você já entrou no porão? Já. Mas a porta sempre está trancada. Só abre quando o papai entra e sai. Tinha cheiro estranho de lá? Lúcia assentiu. Cheiro forte, tipo sangue, tipo coisa morta. Naquela noite, Maria estava sentada na mesa da cozinha, ligando para a polícia. Isabel, acho que tenho mais informações da Lúcia. Não, ainda não gravei nada, mas ela contou sobre as noites em que o Sr. Antônio conversava sozinho, não com a esposa morta, mas com alguém chamada Clara. Sim, Clara, não é a esposa dele. Lúcia tem certeza disso. Também falou de barulhos estranhos, cheiro de coisa podre vindo do chão, da sala, isso, exatamente onde estava o cimento novo. A menina disse que ele prendeu alguém, ou pelo menos já prendeu. Eu acho que precisam de um mandado de busca completo. Isabel respondeu rápido pelo telefone, vou informar meus superiores ainda esta noite. Amanhã cedo, se for aprovado, vamos quebrar o piso. Lúcia estava sentada na sala, com uma boneca velha nas mãos. Ela alisava o cabelo da boneca e sussurrava alguma coisa. Lúcia, você está falando o quê? Maria perguntou, saindo da cozinha. Eu estou perguntando para ela se o meu pai realmente viu a Clara. E o que ela respondeu? Ela disse que a Clara chorava. Muito. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer por completo, uma viatura da polícia parou em frente ao portão da casa de Maria. Isabel e um perito desceram. Roberto também estava lá, carregando uma bolsa com equipamentos. Temos um mandado para revistar toda a casa do Sr. Antônio Rocha, disse Isabel, inclusive para examinar o piso onde há suspeita de ocultação. Graças a Deus, Maria suspirou. Lúcia contou coisas, não dá para acreditar que uma criança tenha presenciado isso. E onde está a menina? No meu quarto.
Deixei ela dormir mais um pouco. Ontem à noite, ela teve um episódio de sonambulismo. Sonambulismo? Roberto repetiu. Sim. Ela andava pela casa, murmurando, não grita mais, eu já ouvi, não grita mais. Isabel apertou levemente os punhos. Vou passar isso pro psicólogo. Dentro da casa de Antônio, a equipe começou a remover os ladrilhos recentes. Sob o cimento cinza havia uma camada de terra diferente, aparentemente remexida recentemente. Um cheiro estranho surgiu de imediato. Tem algo aqui embaixo, disse o perito, vou precisar de alguns minutos. Lúcia foi levada até a janela, a uma distância segura da cena. A menina segurava a mão de Maria. Eu lembro desse chão, Lúcia sussurrou. Meu pai ficava sentado aí por horas, olhando fixamente sem piscar. Você não precisa olhar mais, meu amor. Isso vai acabar em breve. Tem um objeto estranho, disse o perito, uma caixa de madeira grande, enterrada sob a terra e o cimento. Remova, ordenou Isabel. A caixa foi puxada para fora, a tampa aberta com alicate especial. Dentro havia coisas que deixaram todos em silêncio por vários segundos. Um saco de pano cheio de unhas secas, com sangue. Um lenço bordado com o nome O Clara Almeida. E um caderno. Roberto, com luvas, abriu a primeira página. Clara Almeida, professora do ensino fundamental na Escola Primavera. Maria cambaleou. Clara Almeida, eu lembro, ela desapareceu há um ano, todos acharam que tinha sido assalto. Isabel franziu a testa. Escola Primavera é onde Lúcia estudava ano passado. Sim, Maria confirmou, Clara era professora da turma 2B. A turma da Lúcia. Lúcia ficou imóvel, os olhos arregalados ao ouvir aquele nome. Clara, a menina disse devagar, era professora, eu gostava muito dela. Ela sempre me dava papel colorido extra para desenhar. Você lembra da última vez que viu ela? Naquele dia, meu pai me buscou mais cedo, disse que eu estava com febre. E depois disso, nunca mais viu a professora? Lúcia assentiu. Eu perguntei, ele disse que ela foi transferida. Mais uma vez eu ouvi a voz dela em casa. Você ouviu a voz dela? Parecia como se alguém estivesse tapando a boca dela, e a arrastando. Maria cobriu a boca, tentando conter o enjoo. Isabel fez sinal para a equipe. Lacrem a caixa, levem ao laboratório forense. Recolham DNA, comparem com o de Clara Almeida. Também recolham digitais e examinem o caderno. Maria levou Lúcia de volta para casa. Você está cansada? Lúcia assentiu. Não quero mais lembrar. Você vai ver um psicólogo. Eles vão te ajudar a se sentir melhor. Eu só quero desenhar. Desenhar é bom. Quer que a vovó fique com você? Não. Quero desenhar sozinha. No quarto, Lúcia pegou os gizes de cera e desenhou uma caixa de madeira, cercada por mãos estendidas, como se estivessem pedindo socorro. O desenho fez Maria se arrepiar quando viu por acaso depois. O que você desenhou? A caixa no chão. Mas desenhei do sonho. Nele, tinham outras mulheres, também estavam presas. Quem você acha que elas são? Lúcia respondeu baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida, e amigas da Clara. Maria, preciso que a senhora assine aqui. Isabel entregou uma cópia da autorização de busca para ela. Essa é a ordem para escavar o jardim da casa dele? Sim. Com base no depoimento de Lúcia e nas evidências encontradas na caixa, suspeitamos que ainda haja provas escondidas nos fundos. O pé de romã. Exatamente. A polícia local informou que a árvore foi plantada recentemente, apenas alguns dias após o desaparecimento de Clara. A Lúcia mencionou isso, ela disse que sonhou com a mãe debaixo daquela árvore. Mas a mãe dela morreu há 3 anos. Esse sonho nos impediu de ignorar o caso. A equipe forense está se preparando. Escavem ao redor das raízes, evitem danificar o caule. Ordenou Roberto, enquanto os técnicos começavam a cavar a terra.
Antônio estava algemado, sentado sob a vigilância de 2 policiais. Ele ria de forma debochada, murmurando sem parar. Loucos, destruindo minha árvore valiosa, vão perder tempo. Isabel se aproximou. Senhor Antônio, o senhor está sendo investigado por suspeita de homicídios múltiplos. Tem consciência disso? Vocês só têm uma caixa e um nome, respondeu Antônio, rindo alto. Sem corpo, sem crime. O senhor parece saber esconder corpos muito bem, então? Parece que você é melhor em imaginar coisas do que em trabalhar. Maria, à distância, segurava firmemente a mão de Lúcia enquanto as primeiras pasadas cortavam a terra. A menina se agarrava à roupa da avó, os lábios cerrados. Eu não quero ver. Tudo bem, feche os olhos. A vovó está aqui. O som da pá batendo em algo duro ecoou. Tem alguma coisa aqui. Gritou um dos técnicos. Cuidado, não rasguem o saco. Isabel e Roberto correram até o local. A terra foi retirada, revelando um saco preto de plástico, amarrado com corda. Peguem as luvas, abram uma das pontas com cuidado. Roberto puxou um canto do saco, fazendo careta com o cheiro de decomposição que escapou. O que tem aí? Perguntou Isabel rapidamente. Cabelo humano. E sangue seco. Parece uma blusa feminina. Isabel imediatamente ordenou: registrem tudo. Lacrem a cena. Recolham amostras para análise. Antônio ficou em silêncio. Roberto se virou para ele: temos provas suficientes para manter sua prisão preventiva. Continue negando. Estamos ouvindo. Antônio abaixou a cabeça, os ombros tremendo levemente. Isso não é meu, eu não sei de onde veio. Esse é o pé de árvore que o senhor plantou. Disse Isabel friamente no seu quintal. No mesmo período em que Clara desapareceu. Alguém me incriminou. Vamos testar o DNA, cada fio de cabelo, cada pedaço de tecido, digitais, e se coincidirem com o que havia na caixa de madeira, o senhor deve se preparar. Maria olhou para Antônio e balançou a cabeça. O senhor já foi um homem decente, Antônio. Marta dizia que o senhor era um bom pai. Mas agora, o que restou? Ele se virou com os olhos em chamas: não fale da Marta na minha frente. Lúcia se encolheu, enterrando o rosto na roupa da avó. Isabel interveio: Lúcia, você não precisa mais estar aqui. Um psicólogo está vindo para te acompanhar. Lúcia balançou a cabeça. Eu quero saber o que tem dentro daquele saco. Você não precisa ver essas coisas horríveis, meu amor, disse Maria, com a voz trêmula. Ninguém quer que você veja isso. Lúcia encarou o pedaço do saco que aparecia no solo. Minha mãe morreu. Clara também morreu, quem mais? Nós vamos descobrir todos, Lúcia. Isabel se ajoelhou, ficando à altura da menina: ou você já ajudou muito. Agora é nossa vez de cuidar disso. Eu não quero que mais ninguém fique preso naquela casa. Horas depois, na delegacia de Campinas, Antônio foi levado à cela provisória. O advogado ainda não tinha chegado, mas ele também não pediu. Só murmurava. Clara, não chore mais. Isabel anotou: estado psicológico instável. Indícios de alucinação e delírio. Recomendar avaliação psiquiátrica. Roberto se virou para ela: você acha que ele está realmente perturbado? Não sei. Mas a forma como repete o nome Clara, e surta ao ouvir Marta, parece que ele misturou as duas na mente. Será que ele matou Clara pensando que era Marta? Ou, porque Clara não era como Marta? Talvez ele tenha se sentido traído. Naquela noite, Maria levou Lúcia ao seu primeiro atendimento psicológico com o Dr. Gustavo Gomes, especialista em teta infantil. Lúcia, eu sou o Gustavo. Não sou policial, nem estranho. Estou aqui para te ajudar, disse Gustavo com voz calma e acolhedora. Lúcia olhava ao redor, ainda envolta no medo. Você pode desenhar se não quiser falar. Ou cantar. Qualquer coisa que te deixe confortável. Quero desenhar.
Gustavo entregou papel e lápis de cor, e esperou. Lúcia se concentrou por 10 minutos, depois entregou o desenho. Era um homem de olhos pretos e vazios, em pé no meio de uma sala coberta de sangue. Ao redor, várias sombras sem rosto, penduradas no teto. Gustavo levou a mão ao peito. Onde você viu essas pessoas? Na minha cabeça. Toda noite. Você já ouviu elas falarem algo? Sim. Elas me dizem para contar tudo. Se eu não contar, elas voltam. Você contou. E foi muito corajosa. Lúcia ficou em silêncio. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Tenho medo de esquecer e que elas morram de novo. Gustavo segurou a mão de Lúcia. Não. Elas estão livres agora. Graças a você. Ao fim do encontro, Maria perguntou a Gustavo em particular: ela vai ficar bem? Não está bem. Mas tem esperança. A menina viveu tempo demais na ilusão do pai. Agora a mente dela parece uma casa com centenas de portas abertas. Vai demorar? Não se sabe. Mas o essencial agora é segurança e estabilidade. Devo tirar ela do bairro? Se puder. Quanto mais longe das memórias, melhor. Naquela noite, Maria ficou com Lúcia na varanda. Quer que eu conte uma história? Quero que a senhora me fale da minha mãe. Sua mãe era incrível. Quando você nasceu, Marta me disse: Bela tem os olhos do Antônio, mas tomara que não tenha o coração dele. Lúcia apertou as mãos. Meu pai já foi bom, mas depois virou outra pessoa. Eu sei. Eu odeio ele. Mas também gosto. Maria colocou a mão no ombro da neta. Você não precisa perdoar agora. Só precisa continuar vivendo, Lúcia. E não esquecer? Não esquecer. Mas também não deixar isso te afundar. Doutor Gustavo, ela desenhou o sonho de novo. Maria colocou o desenho sobre a mesa. Gustavo observou com atenção um cômodo com piso de concreto rachado, e por baixo, uma caixa de madeira sangrando. Que horas ela fez isso? Umas 3 da manhã. Não conseguia dormir, dizia que ainda tem alguém debaixo do chão. A sala de estar? Sim. Gustavo assentiu e pegou o telefone. Vou avisar a Isabel. Precisamos verificar aquele piso agora. Uma camada de concreto foi derramada há menos de 1 ano. Informou o perito, com um medidor de eco vazio na mão. Roberto analisava o mapa térmico, diferença de temperatura no centro. Provavelmente há algo embaixo. Isabel deu a ordem: comecem a perfuração ali. O barulho da furadeira cortava o ar. Lúcia estava do lado de fora, segurando firme a mão de Maria. Não quero ficar perto, mas também não quero sair. Pode ficar aqui comigo. Está tudo bem. 1 hora depois, a laje de concreto foi retirada, revelando um solo escuro. Roberto pegou uma pá e começou a remover a terra superficial. Tem algo, madeira. Superfície lisa, parece tampa de caixa. Uma caixa de madeira de verdade. Isabel murmurou. Conseguimos puxar? Espera, tem cheiro. Ao abrirem a tampa, o odor de morte se espalhou, fazendo todos taparem o rosto. Lúcia recuou, lágrimas escorrendo. Eu já senti esse cheiro muitas vezes. Maria a abraçou forte. 2 dentes humanos, unhas, e aqui está. Roberto retirou um caderno úmido, com capa azul e escrita clara, em Clara Almeida. Isabel tremeu. É o diário dela. Roberto abriu e folheou as primeiras páginas. 17 de março. Hoje foi minha primeira aula com Lúcia. Ela é doce e inteligente. Mas seus olhos, há uma tristeza profunda neles. 22 de março. O Sr. Antônio, pai da Lúcia, veio buscá-la mais cedo. Ele me olhou por muito tempo, sem dizer nada. Me arrepiou. 2 de abril. Vi Antônio parado na frente da escola à noite. Perguntei por quê, ele disse: eu só passeando.
Mas quem passeia perto da escola às 8 da noite? 10 de abril. Antônio me seguiu até em casa. Avisei a polícia, mas não fizeram nada por falta de ameaça direta. Sinto que algo terrível está se aproximando. Isabel ficou em choque. Ela avisou desde o começo, mas ninguém ouviu. Roberto colocou o caderno na bolsa de evidências. Pode haver mais coisas escondidas. Ele perseguiu, sequestrou, torturou e enterrou o corpo dentro da própria casa, Isabel murmurou. Na sala de interrogatório, Antônio estava recostado, olhar vazio. Isabel colocou o diário na mesa. O senhor se lembra deste caderno? Antônio olhou brevemente. Não. É da Clara. Professora da turma 2B. O senhor a conhecia bem. Conheço muita gente. Não lembro de todos. O senhor falou com ela. Perseguiu. Sequestrou. Enterrou. Embaixo do sofá onde Lúcia sentava todos os dias. Antônio levantou os olhos. Eu só queria que ela me escutasse. Ouvir o quê? Que eu não tive culpa. Marta morreu, mas não foi por minha causa. Isabel pausou. Marta morreu de câncer, Antônio. Não. Ela me deixou. Ela me largou sozinho com aquela menina. Com os olhos daquele traidor. O senhor via Clara como Marta? Não, mas no fundo, era a mesma coisa. Mulheres dizem que amam e depois vão embora. Todas vão embora. Isabel o encarou firme. O senhor matou Clara porque ela rejeitou seu amor. Antônio bateu na mesa. Eu não matei ninguém. Elas sumiram, elas não quiseram ficar, eu só mantive elas aqui. Roberto entrou no momento exato. Antônio, mais uma coisa, o DNA encontrado na blusa sob a árvore de romã corresponde a Clara Almeida. E os dentes na caixa também coincidem com o prontuário odontológico dela. Antônio ficou em silêncio. Os olhos vidrados. A Lúcia viu tudo? A menina não precisava ver, Antônio, disse Isabel, mas ela ouviu, sentiu e viveu com essa morte todos os dias. Na sala de atendimento psicológico, Lúcia conversava com Gustavo. Você se lembra se seu pai trouxe algo à noite? Sim, uma caixa pesada, ele disse que eram coisas antigas da mamãe. Você ouviu algum som estranho? Batidas, gemidos. Você contou a alguém? Lúcia abaixou a cabeça. Ninguém acreditou. Quando falei para uma amiga, a professora chamou meu pai. Depois disso, a professora sumiu. Gustavo inclinou a cabeça. O que você acha que seu pai fez com ela? Lúcia sussurrou, e ele disse que ela mentia, que fazia eu pensar mal dele. E você acreditou? Não sei. Mas depois disso, ele me obrigou a ajoelhar em frente ao sofá. O sofá ficava onde? No chão, bem ali. Gustavo estremeceu. Exatamente onde Clara estava enterrada. Lúcia começou a chorar. Eu ainda lembro o cheiro igual ao do sonho. Naquela tarde, Maria e Gustavo levaram Lúcia para uma casa de acolhimento temporária fornecida pelo governo. Uma casa pequena, silenciosa, onde ninguém a conhecia. Aqui será um lugar seguro pelas próximas semanas, disse Gustavo, até que todos os trâmites sejam finalizados. Lúcia olhou em volta. Ninguém sabe onde é. Ninguém. Maria entregou uma malinha. Você trouxe seus brinquedos? Lúcia assentiu. E meus desenhos, para lembrar o que eu vi. Você não precisa lembrar de tudo. Mas se eu esquecer, aquelas pessoas vão continuar enterradas. Gustavo falou com suavidade e ninguém vai esquecer. A polícia tem as provas. Os culpados vão pagar. Lúcia olhou pela janela. O céu começava a escurecer. Cada vez que anoitece, vejo Clara parada ali, sem rosto, só as mãos estendidas, como se pedisse ajuda. Maria a abraçou. Você não precisa carregar esse medo sozinha. A vovó sempre vai estar aqui.
Lúcia se aninhou no colo dela. Eu não quero voltar para a casa antiga. Você nunca mais vai precisar voltar lá, garantiu Gustavo. Lúcia fechou os olhos. Quero dormir, mas sem sonhar. Encontrei um prontuário antigo. Roberto colocou um maço de papéis na frente de Isabel. O que é isso? Prontuário do Antônio de um hospital psiquiátrico em 2009. Foi arquivado porque, segundo a lei, sem antecedentes criminais não entra no registro judicial. Você tá brincando? Ele passou por tratamento psiquiátrico há 10 anos? 2 anos. Depois que Marta, a esposa dele, descobriu um tumor. Não foi por causa da morte dela, mas porque o Antônio tentou suicídio 3 vezes. Isabel franziu a testa. Suicídio? A primeira vez com remédio para dormir. A segunda, cortando os pulsos. A terceira, incendiando o carro na garagem. Depois disso, Marta o internou obrigatoriamente. Quem era o médico responsável? Aqui, Roberto apontou, Dr. Fernando Pacheco, atualmente aposentado. Precisamos encontrá-lo. Talvez ele seja quem melhor entende o Antônio. Lembro muito bem de Antônio Rocha. Disse o Dr. Pacheco, sentado na sala de sua casa, segurando uma xícara de chá, os olhos embaçados. E quais eram os sintomas durante o tratamento, doutor? Perguntou Isabel. Quadro grave de dissociação. No início, quase não falava. Depois, passou a apresentar surtos com alucinações. Que tipo de alucinações? Ele acreditava que Marta, sua esposa ainda viva, tinha morrido e renascido no corpo de outras mulheres. Toda mulher que cruzava o caminho dele podia ser uma reencarnação da Marta. Ele demonstrava comportamento violento? Não diretamente. Mas em seu diário, ele escreveu: se você me trair, vou te manter comigo. Não deixarei você ir embora nunca mais. Isabel trocou olhares com Roberto. O senhor achava ele perigoso? Na época, não havia motivo para mantê-lo internado por mais tempo. Marta assinou a liberação. Eu alertei, mas ela achava que podia controlá-lo. Depois que Marta morreu de câncer, ele entrou em contato de novo? Não. Só soube que ela faleceu, e que Antônio cortou tudo. Mudou de número, saiu do emprego, trocou de casa. Sumiu. E agora sabemos o porquê. De volta à delegacia, Isabel espalhou os dossiês de desaparecimentos dos últimos 3 anos. Clara Almeida foi a primeira compatível. Mas veja isso, apontou para uma foto. Beatriz Souza, enfermeira desaparecida ano passado. Morava no bairro ao lado. Roberto franziu o senho. Não há evidência ligando ao Antônio. Tem sim. Ela chegou a ligar para denunciar um homem a observando na porta de casa. As câmeras do bairro estavam com defeito naquela noite. Muita coincidência. Isabel pegou outra foto. Ana Martins, funcionária do mercado perto da casa do Antônio. Sumiu depois do turno da noite. Uma testemunha disse que ela entrou num carro cinza sem placa visível. O Antônio tinha um Chevrolet Celta cinza, que ele depois registrou como roubado. Exato. E Lúcia comentou: o papai tem um carro cinza, mas disse para eu não contar para ninguém. Precisamos escavar mais o jardim. Não só a árvore de romã. E verificar o porão. A planta antiga da casa mostra uma pequena adega sob a cozinha. À noite, Maria sentou-se ao lado da cama de Lúcia. Não consegue dormir? Eu vejo elas, as mulheres, ao redor da cama. Você está sonhando, querida. Não. Elas disseram obrigada. Mas os olhos delas ainda estão assustados. Porque elas ainda estão presas na sua mente. Mas com o tempo, você vai deixá-las ir. Posso esquecê-las? Não precisa esquecer. Só deixá-las descansar. Lúcia assentiu e sussurrou: o papai disse que mulher é tudo falsa, até eu. Você não é assim. Não entendo. Por que ele odeia tanto as mulheres? Maria suspirou. Talvez porque ele sofreu demais e transformou isso em ódio.
Lúcia, o doutor Gustavo quer te perguntar algumas coisas hoje. Disse Gustavo, sentado diante da menina, desta vez em uma sala decorada com bichinhos simpáticos. Estou pronta. Você se lembra de alguma mulher que foi à sua casa e que seu pai não queria que você mencionasse? Sim, uma moça de cabelo cacheado, vestia branco, tinha uma maleta de remédios. Talvez uma enfermeira. Você sabe o nome dela? Não, mas meu pai disse não chame ela de pessoa, ele disse que ela era uma aprovação do demônio. Gustavo olhou para Isabel que fazia anotações. Você ouviu algum som vindo do quarto do seu pai depois que ela entrou? Não ouvi ela sair. Não vi ela ir embora. Você acha que ela desapareceu? Acho que ele escondeu ela, como fez com Clara. Isabel se levantou e ligou para Roberto. Prepare a equipe para uma nova escavação. Alvo, um porão da casa de Antônio Rocha. Uma semana depois, a escavação começou no porão atrás da cozinha, um cômodo pequeno não listado no projeto de reforma do ano anterior. Essa porta foi lacrada com madeira compensada. Tem cheiro estranho dentro, informou o perito. Quebrem a trava. Entrem. Quando abriram a porta, a lanterna iluminou o espaço escuro. Chão de terra. Um colchão velho. Uma caixa de madeira. E num canto um saco preto coberto de poeira. Roberto se ajoelhou e abriu. Cabelo e parte de um crânio. Segundo corpo. Isabel estremeceu. Chamem a perícia. Registrem a cena. Enviem o material para cruzar com o DNA de Beatriz Souza. Acho que vai bater. Ele não é só um assassino. Ele repete um padrão. Cada mulher representa uma ilusão que ele projeta. Roberto fechou os punhos. E Lúcia cresceu dentro dessa casa. Naquela noite, Isabel passou na casa de Maria para visitar Lúcia. Boa noite, tia, disse Lúcia baixinho, hoje eu não desenhei sangue. Sério? O que desenhou então? Desenhei luz. Isabel sorriu. Você é muito corajosa. Sabe, no sonho, a Clara sentou ao meu lado, foi a primeira vez que vi ela sorrindo. Agora ela está em paz. Lúcia assentiu. Mas tem outras, que ainda não sorriram. Isabel se abaixou. Nós vamos encontrá-las. Uma por uma. A menina não come nada há 2 dias, perguntou o doutor Gustavo, os olhos no prontuário nutricional. Só bebeu água e uma colher de mingau, respondeu Maria. Fiz o prato preferido dela. Ela nem tocou. Não quer dormir, não fala? Só desenha. Sem parar. Deixe-me ver os desenhos. Maria tirou um maço de folhas. Gustavo virou uma por uma. Sangue. Rostos sem olhos. Mãos se erguendo da terra. Uma criança no centro, com olhos pretos como carvão. Essa é a Lúcia? Sim. E esse aqui? Gustavo apontou um desenho de um homem sem boca, cercado por sombras. Antônio. A menina está presa no próprio inferno antigo. A senhora ouviu ela dizer algo? Ontem, quando perguntei você está bem, ela respondeu, eu sou uma parte dele. Na delegacia, Isabel saiu da sala de reuniões com um semblante pesado. Confirmaram, disse ela a Roberto, os restos mortais encontrados no porão são de Beatriz Souza. DNA bateu perfeitamente. E Ana Martins? Amostras insuficientes para comparação. Mas dentro da caixa de madeira havia um anel de prata com o nome Ana gravado. É praticamente certo. Então são 3 vítimas. 3 confirmadas. Pode haver mais. A imprensa quer coletiva. O prefeito também ligou. A população está revoltada. Ninguém acredita que isso aconteceu num bairro residencial. Roberto suspirou. Nem a gente acredita. Naquela noite, o bairro onde Antônio morava foi cercado por vans de TV. Um grupo de pessoas se reuniu diante da cerca, com cartazes. Justiça por Clara. Nenhuma Lúcia a mais.
Silêncio mata, todos somos culpados. Maria estava no meio da multidão, ouvindo os vizinhos comentarem. A casa dele era do lado da minha. E eu não percebi nada. Estava sempre com a porta fechada, mas quem poderia imaginar? A menina morou lá por anos, nem consigo pensar nisso. Abandonamos ela. Uma mulher de meia idade disse, uma vez ouvi gritos. Antônio disse que era filme de terror, eu acreditei. Outro homem, já vi sangue na camisa da Lúcia. Ela disse que caiu. E eu, por que eu não desconfiei? Maria interveio, porque ninguém quer acreditar que o mal pode morar ao lado. Preferimos confiar na paz que inventamos. Silêncio. Na pequena casa, Lúcia sentava diante da janela, a luz da lua refletindo nos cabelos. Lúcia, Gustavo chamou suavemente, você quer conversar? Não. Então o que desenhou hoje? Lúcia levantou um desenho, um cômodo preto, cheio de sombras, no centro uma criança com um sorriso torto. Quem é você no desenho? Lúcia não respondeu. Você ficou feliz por encontrarem aquelas mulheres? Não. Elas ainda me olham. Como se eu fosse parte da culpa. Você não fez nada de errado. Eu morava lá. Eu ouvia. Eu não fiz nada. Você era só uma criança, Lúcia. Lúcia deu um sorriso amargo. Criança também tem culpa se não grita alto o bastante. Gustavo sentou ao lado. Você gritou. Mas os adultos não ouviram. Lúcia sussurrou, agora eles ouviram. Mas é tarde. No dia seguinte, uma cerimônia de homenagem foi organizada na escola primária Escola Primavera. Um altar simples foi montado com as fotos de Clara, Beatriz e Ana. Isabel e Roberto chegaram, ambos de preto. Maria acompanhava Lúcia, cuja mão estava gelada. Você quer entrar? Perguntou Maria. Lúcia assentiu. Só quero olhar. Ao entrar, a menina parou diante da foto de Clara, tocando o porta-retrato. Lembro da mão dela. Ela me atravessava na faixa da escola. Uma professora se aproximou, com lágrimas nos olhos, Clara sempre falava de você. Dizia, Lúcia é uma menina silenciosa, mas com um mundo colorido dentro dela. Lúcia abaixou os olhos. Eu matei ela. Não. Disseram Maria, a professora e Gustavo ao mesmo tempo. Nada disso foi culpa sua, Lúcia, disse Gustavo, foi a sociedade que não te protegeu. Que não protegeu elas. Lúcia fechou os olhos. Se não acreditaram em mim, não vão acreditar em outras crianças também. Maria abraçou a menina. Então você vai mudar isso. Vivendo. Continuando. Naquela tarde, circulou nos jornais uma foto de Lúcia sentada sozinha diante do altar, segurando um cartão com um desenho de sol. Título da matéria: A menina que viveu entre três mortes. Cidadãos de toda a cidade expressaram indignação. Um fundo comunitário foi criado, chamado O Clara Luz na Escuridão, para apoiar crianças vítimas de abuso, especialmente aquelas que testemunharam crimes. Isabel, no escritório, passava os olhos pelos primeiros registros de doações. Conseguimos, disse a Roberto, pelo menos começamos. Roberto assentiu. E o Antônio? O conselho médico concluiu que ele sofre de transtorno delirante grave. O julgamento vai decidir se ele é ou não capaz de responder criminalmente. E eu, disse Roberto, baixinho, ainda não consigo acreditar que não vimos isso antes. Porque ele sabia se esconder. E porque a gente não escuta as crianças o suficiente. Na última noite na casa de acolhimento, Lúcia estava diante de uma tela em branco. O que vai pintar? Perguntou Maria. Lúcia molhou o pincel na tinta preta, mas parou. Essa cor, não mais. Então qual? Ela escolheu o amarelo. Maria sorriu. O que vai pintar? Vou pintar a luz. Mas desta vez, ela vai estar dentro dos meus olhos. Helena, André, vocês têm certeza? Perguntou Gustavo, sério.
Nós pensamos muito, respondeu Helena, segurando o ombro do marido. Marta era minha melhor amiga. Antes de morrer, ela me mandou um e-mail: se um dia acontecer algo ruim, cuide da Lúcia por mim. André assentiu. Segurei a Lúcia no colo quando ela nasceu. Não vamos abandonar ela. Gustavo ficou em silêncio, então disse: a menina passou por coisas que nem adultos suportariam. Vocês sabem que será difícil, certo? Sabemos. Mas ela não vai mais ficar sozinha. Lúcia, disse Maria, sentando-se ao lado da menina, duas pessoas querem te conhecer. São amigos antigos da sua mãe. Chamam-se Helena e André. Lúcia olhou. Eles conheciam minha mãe? Muito. Antes de partir, sua mãe pediu a eles que estivessem lá por você. Helena se aproximou com um sorriso doce. Você não vai lembrar de mim, a última vez que nos vimos você tinha 2 anos. Mas lembro de você claramente. Você tinha covinhas quando sorria, igual a sua mãe. Lúcia olhou para a mulher e disse, devagar, e minha mãe dizia que você gostava de margaridas brancas. André riu suavemente. É verdade. Você lembra. Sua mãe dizia que se um dia Helena estivesse triste, bastava olhar para margaridas. Lúcia ficou calada. Depois perguntou, se eu for morar com vocês, tenho que chamar de pai e mãe? Helena se ajoelhou à altura dela. Você pode chamar do jeito que se sentir segura. Tia, tio, Helena, André, o que quiser. Lúcia olhou para Maria. Você vai comigo? Maria se emocionou. Não, meu amor, mas estarei sempre por perto, ouvindo sempre que você precisar. Lúcia olhou para os 3, depois assentiu. Eu vou tentar. Uma semana depois, um carro partiu de Campinas rumo a São Paulo. Lúcia sentava no banco de trás ao lado de Helena, segurando o último desenho feito com Maria, um grande sol e 2 mãos dadas. Helena, perguntou Lúcia, a casa nova tem jardim? Tem. Um quintal enorme. Você pode plantar flores, criar gatos, fazer o que quiser. Não quero gato. Quero margaridas brancas. Vamos plantar muitas. Um jardim inteiro. André olhou pelo retrovisor. Quero ouvir música. Tenho aquela que sua mãe adorava. Lúcia hesitou, depois assentiu. A música começou. Uma balada suave. Helena segurou a mão de Lúcia. Sua mãe cantava isso enquanto te dava banho. Lúcia fechou os olhos. Lembro. Ela me colocava na toalha quentinha e cantava essa música. O novo apartamento em São Paulo ficava num bairro tranquilo, com varanda ensolarada. Helena levou Lúcia para conhecer tudo. Esse é seu quarto. Ainda não arrumamos tudo, porque queremos que você escolha a cor da cortina, da colcha, e o cheirinho do seu travesseiro. Lúcia entrou e seus olhos brilharam ao ver a estante de livros e a mesa de desenho novinha. Talvez você queira desenhar o que passou. Ou o que deseja para o futuro, disse André, colocando a mão no ombro dela. Lúcia se virou. Se eu desenhar coisa ruim, vocês vão ter medo? Helena se agachou e colocou a mão sobre o coração da menina. A gente só tem medo se você guardar isso dentro de você. Se você desenhar, é o jeito de libertar. Lúcia sentou, pegou o lápis. Um traço, depois outro, e mais um. Por fim, desenhou uma casa. O céu com nuvens. Mais embaixo, 2 adultos segurando a mão de uma criança. Sem sangue. Sem sombras. Quero voltar a estudar, disse Lúcia no 3º dia. Helena se surpreendeu. Sério? Tem certeza? Quero tentar. Não quero ficar em casa para sempre. André pegou o telefone. Vou ligar para a escola perto de casa. A diretora é um amor. Se chama Sofia. Naquela tarde, Lúcia conheceu Sofia. Uma mulher de cabelos grisalhos, corpo arredondado e voz doce. Olá, Lúcia. Me disseram que você gosta de desenhar. Então vai adorar a turma do 3º B.
A professora Inês ama artes. A professora Inês, ela grita com os alunos? Só quando comem todo o bolo dela, Sofia respondeu rindo. Lúcia olhou para Helena e assentiu. Quero estudar nessa turma. Na primeira noite após a escola, Lúcia chegou em casa com um desenho. Helena, olha. Helena pegou o papel, um pátio escolar, árvores, uma professora de cabelo curto e uma menina sorrindo. Quem é você no desenho? Sou eu. André apareceu com a porta da geladeira aberta. Para comemorar o primeiro dia de aula, vai ter sorvete. Lúcia gritou, morango. Só morango. Todos riram. Helena murmurou, foi o riso mais alto dela desde que chegou. Lúcia sussurrou, porque, pela primeira vez, eu me sinto segura. Na tarde de um fim de semana, Helena estava regando as plantas quando viu Lúcia correr do quintal. Helena. Tem um gato de rua. Ele machucou a pata. Ela correu atrás. Um gato cinza estava deitado ao lado de um vaso de flores, gemendo baixinho. Deve ter escorregado. Vou buscar a caixa de primeiros socorros. André trouxe ataduras e soro fisiológico. Lúcia se sentou ao lado, acariciando a cabeça do gato. Não tenha medo. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Helena enfaixou a pata dele. Vamos ficar com ele, certo? Lúcia assentiu. O nome dele é Sol. Sol. André arqueou a sobrancelha. Por que ele é uma luzinha? Antes de dormir, Lúcia perguntou, Helena, André, se um dia eu lembrar das coisas antigas, se eu chorar ou gritar, vocês vão me odiar? André sentou-se ao lado da cama. A gente não te ama porque você é perfeita. Amamos você porque você é corajosa. Helena segurou a mão dela. Você sobreviveu a um pesadelo que muitos adultos não aguentariam. Você pode ser frágil. Desde que não esteja sozinha. Lúcia sussurrou, eu não estou mais sozinha. Nunca mais. Lúcia sorriu, pela primeira vez com plenitude. Helena, chegou uma carta do tribunal, disse André ao entrar na sala, segurando um envelope branco com selo vermelho. Helena o abriu, os olhos passando rapidamente pelas linhas. O julgamento de Antônio Rocha será na próxima segunda-feira, em Campinas. Lúcia levantou a cabeça do livro. Eles vão julgar meu pai? André se aproximou. Sim. Diante do júri, com todas as provas. A polícia confirmou o DNA, o diário, e seu depoimento ajudou muito. Eu tenho que ir lá? Helena e André irão por você, disse Helena com ternura. Você não precisa enfrentá-lo novamente. Lúcia apertou o caderno. Eu não tenho medo dele. Tenho medo de sentir pena de novo. Helena se abaixou. Esse sentimento é normal. Mas agora, é a justiça que deve falar. Tribunal de Campinas, manhã do julgamento. Jornalistas se amontoavam do lado de fora. O letreiro eletrônico exibia. Julgamento de Antônio Rocha, já acusado de assassinar 3 mulheres e viver com a filha durante 3 anos sem que ninguém soubesse. Maria desceu do carro segurando a foto de Clara. Ao lado dela, Isabel e Roberto, com expressões tensas. Alguma novidade do hospital psiquiátrico? Perguntou Isabel. O laudo da junta médica concluiu, Antônio tem plena capacidade de responder pelos atos. Ele tinha consciência do que fazia. Então nada de inimputável por insanidade? Nenhuma chance. Maria olhou em direção ao camburão. Marta, minha irmã, espero que você esteja em paz. O tribunal ficou em silêncio quando Antônio entrou. Ele estava magro, cabelos brancos, mas o olhar permanecia o mesmo. Réu Antônio Rocha, iniciou o juiz, o senhor é acusado de 3 homicídios qualificados, ocultação de cadáver e cárcere privado. Tem algo a dizer antes do início da audiência? Antônio apertou os lábios. Eu só queria que elas ficassem. Elas queriam me deixar. O senhor tem consciência de que seus atos foram crimes? Eu via elas em casa.
falando, sorrindo. Mas de repente, silêncio. Eu não suportei aquele silêncio. O promotor apresentou o diário de Clara, o mapa das escavações e o laudo da perícia. Quando o senhor prendeu Clara Almeida no porão, ela ainda estava viva. O laudo mostra arranhões das unhas dela na madeira. O senhor sabia disso? Antônio balançou a cabeça. Ela ia embora. Eu só queria que ficasse. Murmúrios na plateia. E Beatriz? Ana? Elas também iam embora? Antônio soltou um suspiro. Toda mulher é assim. Elas vêm e depois vão embora. O juiz bateu o martelo. Basta. O júri irá deliberar por 3 dias. Até lá, o réu permanecerá preso, sem direito à fiança. Antônio começou a rir. Ainda ouço elas falando. Na minha cabeça. Elas ainda não foram embora. Os guardas o retiraram. Maria virou o rosto, lágrimas escorrendo. Lúcia não precisava ver isso, murmurou. Isabel colocou a mão em seu ombro. Ela está vivendo uma nova vida. Essa é a verdadeira vitória. Uma semana depois, a imprensa divulgava. Antônio Rocha é condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Comunidade exige revisão nas políticas de vigilância a criminosos com transtornos psicológicos. Helena dobrou o jornal e o colocou na mesa. Ele nunca mais vai machucar ninguém. André lhe entregou uma xícara de café. E Lúcia nunca mais vai precisar viver com medo. Ela assentiu. Mas o mais bonito é que ela começou a acreditar no amor. Lúcia saiu correndo do quarto com uma folha de papel na mão. Helena. André. A escola vai ter um concurso de desenho. O tema é confiança. E o que você vai desenhar? Perguntou André. Lúcia mostrou o esboço, uma menina atravessando um arco-íris, do outro lado uma casa com jardim de margaridas brancas e um gato cinza esperando. Quem é a menina? Perguntou Helena. Lúcia sorriu. Sou eu. E estou indo em direção à luz. No mês seguinte, foi realizado um evento no Centro Cultural da cidade de São Paulo. Um letreiro pendurado na entrada dizia: Inauguração do Fundo Clara, para crianças sobreviventes da violência doméstica. Gustavo estava ao lado de Lúcia, bem vestido. Você é a convidada de honra hoje. Eu não gosto de falar em público. Não precisa dizer nada. Só estar aqui já é um símbolo. Maria se aproximou. Lúcia, você está tão crescida. Ver você assim me enche de orgulho. Lúcia sorriu. A senhora veio também? Eu nunca vou faltar quando você precisar. Uma mulher se aproximou. Você é a Lúcia, não é? Eu sou mãe de um menino que sofreu abuso. Foi por causa de você que eu tive coragem de denunciar. Lúcia abaixou a cabeça. Eu só sobrevivi. E porque você sobreviveu, muitas crianças agora têm chance de viver. Aplausos ecoaram quando o fundo foi oficialmente inaugurado. Lúcia ficou ao centro, sem dizer nada, mas seus olhos brilhavam como se 1000 raios de luz passassem por eles. De volta a casa, já de noite. Lúcia saiu até o quintal, onde as margaridas brancas floresciam. Helena, ela chamou, posso dormir na varanda hoje à noite? Helena saiu. Você não tem medo de passar frio? Não. Só quero olhar o céu. Hoje vai ter estrela cadente. André trouxe um edredom. Então vamos sentar com você. Nós 3. Sentaram-se juntos, lado a lado, mãos entrelaçadas. Lúcia olhou para cima. Antes, eu achava que o céu só tinha nuvens escuras. Mas agora, sei que ele só esperava o vento passar. Helena acariciou seus cabelos. O vento passou. E você é a luz que ficou. Lúcia fechou os olhos, sussurrando, agora eu não tenho mais medo. A história é um lembrete profundo de que o silêncio diante da violência é uma forma de cumplicidade, e que crianças, por mais pequenas que sejam, também têm uma voz que precisa ser ouvida.
Devemos observar com mais atenção, escutar com mais profundidade, para não ignorarmos sinais silenciosos de socorro. A cura não vem só da justiça, mas também do amor, da paciência e de um ambiente seguro. Quando uma criança ferida é amada do jeito certo, ela pode se tornar a luz que salva não só a si mesma, mas também a muitos outros. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.